Olá, eu sou Isabel Barbosa, consultora de branding, e quem vai estar comigo aqui hoje é a Bianca Aichinger, a fundadora da Quantum Development. Eu tive a alegria de acompanhar a Bianca ao longo da criação da jornada da marca dela, dessa entrada do empreendedorismo que foi feita a partir de uma transição de carreira. A Bianca trouxe toda a bagagem dela do corporativo para a sua nova empresa e hoje a gente vai conversar sobre um pouco de tudo isso. O propósito que levou ela à criação da Quantum, a motivação da transição de carreira e tudo que ela está projetando para esse novo momento. Bianca, hoje a gente chega aqui nessa tarde muito especial, eu acho que ela carrega um grande simbolismo na sua história. É o momento que a gente vai contar para todos os seus colegas de mercado, aqueles que já conhecem o outro lado da Bianca, essa sua nova versão que vem com o lançamento da Quantum. Então eu queria saber de você por que a gente está aqui hoje, que você contasse um pouco como foi essa sua transição de carreira e esse seu novo momento. Legal. A gente está aqui hoje, dia 7 de março, quase 2 anos depois do começo da pandemia. E esse tempo foi um tempo de muita mudança na minha vida, na minha carreira. Então eu gostaria de contar para as pessoas o que foi que aconteceu, qual foi essa transição pela qual eu passei, o que eu aprendi nesse processo e um pouco também do que eu estou fazendo agora e do que eu quero fazer daqui para frente. Mas antes de você me contar o que você está fazendo, eu queria saber qual foi a sua grande motivação para essa transição. O que te inquietava naquele outro momento da Bianca e agora você se sente mais realizada com esse novo projeto? Foi uma combinação de fatores. Eu comecei a me encontrar muito no processo de liderança, no lado de desenvolvimento de pessoas. Então, em algum momento eu entendi que aquela era a parte do meu trabalho que mais me nutria. E eu também comecei a ver os resultados de quão poderoso era esse processo, como ter um bom líder, como ter um parceiro de desenvolvimento era importante para o desenvolvimento de carreira das pessoas. Então, além de entender que eu poderia contribuir para essas pessoas, a conexão com elas também era algo que para mim era extremamente recompensadora. Então esse foi um ponto. O outro ponto, que foi no final das contas o gatilho, que fez com que acelerasse um processo que já estava acontecendo, foi que a pandemia acabou criando um desequilíbrio enorme na minha vida. Eu já vivia tentando equilibrar muitos pratinhos entre vida pessoal e trabalho. E aí quando chegou a pandemia, eu fui muito exigida nas duas frentes, porque na cadeira onde eu estava, no mercado onde eu estava, o trabalho se acelerou bastante, comecei a trabalhar muito mais do que eu já trabalhava e comecei a ter a responsabilidade, comecei a precisar estar com os meus filhos todos os dias, porque não tinha escola, eu precisava estar mais presente. E aí esse desequilíbrio fez com que eu falasse, não, vamos parar tudo, não dá mais assim, eu preciso parar. Eu preciso pensar. Eu preciso dessa pausa para ter clareza. Teve um chamado interno, uma vozinha que eu ouvi que falou assim, sai daqui, você precisa de um tempo, procura outro lugar. E meu marido é austríaco. Então, vamos para a Áustria, lá a pandemia está mais tranquila, lá a gente vai ter um tempo para... Eu vou ter um tempo para pensar, redescobrir o que eu quero, enquanto os meus filhos, bem ou mal, estavam cuidados, indo para a escola, lá as coisas estavam muito mais tranquilas. Isso foi em junho do ano de 2020. Bianca, depois de todo esse momento de reflexão, como que daí partiu essa decisão de ir para o coaching? Eu já tinha uma visão de futuro que em algum momento eu trabalharia com isso. Eu já tinha uma curiosidade, uma pulguinha atrás da orelha. Só que eu sempre imaginei que fosse vir lá no futuro, no final da minha carreira, que fosse ser um processo gradativo. Eu nunca imaginei que seria da forma como foi, uma transição de carreira tão abrupta. Só que quando veio a pandemia, eu comecei a pesquisar sobre esse mercado, sobre essa profissão. Descobri ali que existia um órgão regulamentador da profissão, que era uma preocupação muito grande que eu tinha. Essa questão de ter se tornado uma profissão banalizada. Existe uma Confederação Internacional do Coaching que regulamenta. E que é uma espinha dorsal desse mercado. Tem uma questão de ética, de governança. E
Nesse processo de pesquisa, eu descobri que teria um curso em inglês, em Viena, acreditado pela Confederação Internacional do Coaching, no segundo semestre de 2020. Então, me matriculei no curso, mas com a mentalidade de... é uma experimentação, é um teste, eu vou ver se eu gosto. E eu gostei, eu me encantei. Desde o primeiro módulo, eu fiquei muito surpreendida com aquilo que eu estava aprendendo e com o poder daquilo que eu estava vendo. E aí aquilo que era para ser algo, a princípio, só no primeiro momento, algo para matar minha curiosidade, para eu começar a entender, se tornou algo que eu entendi que eu poderia e eu gostaria de fazer aquilo para o resto da minha carreira. E assim foi. E como foi a transição dessa teoria? Eu pude acompanhar um pouco desse seu processo, eu vi o quão você se dedicou à teoria, você tinha essa preocupação de trazer toda essa bagagem do que é o coaching de verdade junto com você. Como foi essa transição da teoria para a prática? A parte da teoria consumiu bastante. Eu estudei muito, eu comecei estudando muito. Só que eu entendi que sem a prática, eu não conseguiria dar o passo que eu precisava dar e que eu gostaria de dar. Aí eu abracei o mindset de crescimento, que é uma forma gentil de você encarar os seus erros e entender que o aprendizado faz parte e que vai haver desconforto no processo. Me joguei no Instagram, levantei a mão, falei, tô aprendendo isso, preciso de cobaias. E eu comecei, isso foi no primeiro mês de curso, comecei cobrando praticamente nada e deixando muito claro para as pessoas com quem eu estava trabalhando que eu estava aprendendo. Isso tirou um pouco da pressão. Então, é muito difícil você deixar de ser referência em alguma coisa para se tornar aprendiz em algo novo. Então, teve também uma dose muito, muito forte de autocompaixão que eu precisei de ter comigo mesma para entender que eu precisaria passar por aquilo e que estava tudo bem. Quando eu acabei o curso, eu fiz outro vídeo no Instagram, que foi uma exposição bastante difícil para mim. E aí acabaram vindo, né, nos dois momentos vieram pessoas trabalhar comigo e já no final do curso começou a acontecer um boca a boca. As pessoas com as quais eu estava trabalhando já estavam indicando meu trabalho para outras pessoas e foi crescendo de uma forma super positiva. Hoje, obviamente, já não me sinto mais confortável, mas eu entendi que eu tinha que passar por tudo isso para chegar nesse ponto que eu estou hoje confortável com aquilo que eu estou fazendo e com um ferramental no qual eu confio. Em 2021, você começou a trabalhar também com coaching de grupos, né? Uma coisa que a gente não escuta falar muito aqui no Brasil. Me conta um pouco, tanto da parte teórica, da parte técnica, como foi a sua experiência nessa outra área? Coaching de grupos foi quase que um acidente, mas um acidente muito, muito positivo que aconteceu. Acidente tem uma conotação negativa, não foi isso, foi uma grande surpresa. A primeira surpresa foi eu ter conhecido a Suzana, que hoje é minha parceira de trabalho, no início da pandemia. E ela começou como mentora, uma pessoa com muito mais experiência do que eu. E aí, durante essas mentorias, a gente percebeu que a gente tinha um interesse em comum, que eram as pessoas em início de carreira de liderança. O que acontece? Normalmente, essas pessoas dão esse pulo, o escopo de trabalho muda completamente da noite para o dia, as entregas, as expectativas mudam, mas as empresas, o mercado, elas não recebem apoio. Ninguém ajuda essas pessoas. E a gente pensou em montar um produto para vender pelo Simpla, para conectar essas pessoas e fazer esse trabalho. Deu errado. O Simpla deu errado. A gente não vendeu um pacote desse projeto. Só que veio uma empresa de um conhecido meu que contratou a gente. Então, a gente vendeu um processo de coaching de grupos para essa empresa, uma empresa de software brasileira. E foi uma descoberta incrível para mim. Acho que eu aprendi tanto quanto as pessoas que estavam no grupo, do poder da experiência, porque o framework de trabalho é o framework de coaching. Então, a gente trabalha com intencionalidade e consciência, o que eu quero, que passos eu vou dar e como eu me comprometo para fazer isso. Porque no grupo você tem um fator adicional do grupo. Então, as pessoas, elas se conectam, com isso o engajamento sobe. Existe quase que uma coisa de prestação de contas das pessoas com as pessoas que faz com que o engajamento suba demais. E aí os resultados acabam sendo muito, muito superiores àquilo que eu imaginava que pudessem ser. Não só para aqueles indivíduos com quem a gente estava trabalhando, mas também para os subordinados e para os líderes dessas pessoas. Então, foi algo que impactou todo um ecossistema, toda uma empresa, através de um grupo de 12 pessoas. E aí eu percebi que
como é poderoso esse negócio, que legal. E aí eu comecei a estudar com mais profundidade essa questão dos grupos e equipes, como trabalhar, porque apesar de as competências básicas serem semelhantes, elas são as mesmas, o ouvir, o questionamento, o uso de metáforas, as pausas, a dinâmica ela é diferente. Então, a partir disso, eu fui estudar e fui entender melhor um pouco como funcionava e como potencializar isso. E aí, no coaching de grupo, só para explicar um pouquinho, cada pessoa a gente trabalha com grupo, com pessoas com necessidades de desenvolvimento semelhantes, então nesse caso foram pessoas em começo de carreira de liderança, primeira cadeira como gestores, que vão trabalhar no nível individual, então o que eu preciso desenvolver para exercer melhor o meu papel, mas num contexto de grupo. Então é um coaching individual, mas com outras pessoas juntos. É bacana porque eles podem até aprender com as experiências uns dos outros também, né? Exatamente. É muito, muito poderoso isso. E aí, fora das sessões, é muito legal perceber o que acontece fora das sessões, como eles se apoiam. Eles criaram grupos de leitura, então eles tinham combinados em relação às leituras que também apoiavam o processo de aprendizado. O coaching nada mais é do que uma ferramenta de aprendizado e desenvolvimento. E aí eles conectaram outras coisas. A gente deu alguns treinamentos sobre outros temas que também faziam sentido naquele contexto. Então, virou quase que um tsunami de aprendizado e eles juntos conseguiram super se sobressair e muito, muito bem. Foi bastante positivo. Agora, quebrando aqui um pouquinho do protocolo da entrevista, você veio de uma trajetória corporativa onde você foi líder por diversas vezes, né? Eu queria que você falasse o que você trouxe dessa bagagem do corporativo para essa sua nova experiência. Eu acho que tem uma coisa importante, talvez o mais importante seja a questão de que na prática, na teoria a prática é diferente, na prática a teoria é diferente. Na verdade, na vida real as coisas não funcionam como nos livros. Então, já tendo passado por essas situações, entendendo que existem outras forças que não estão no controle, mas com as quais a gente precisa trabalhar e precisa contornar, me trouxe um olhar mais claro e mais empático daquilo que as pessoas com quem eu estou trabalhando vivenciam no dia a dia. Então, existe uma questão de assumir o protagonismo dentro daquilo que está no controle e na influência, mas também de aceitar aquilo que não está. E como conviver com isso? E no mercado corporativo e no mundo e nas empresas tem muita coisa que não está no nosso controle. E aí a gente tem que ter a sabedoria de contornar. O que pode ser contornado, mas sem abrir mão de ser protagonista e de agir naquilo que dá para fazer. Então, é uma linha bem tênue disso que está no controle, está na influência, ou é uma preocupação porque a gente não tem nada que possa ser feito. E acho que ter andado nesses sapatos, ter usado essas sandálias, me permite entender melhor e até como provocar os meus coaches. Eu percebo muito que a questão da provocação ela é algo que traz muita reflexão, ela tem que ser usada com cuidado. Então, é provocação e acolhimento. Mas eu consigo entender o que as pessoas estão passando. Então, eu consigo entender o que pode ser provocado e o que a gente aceita e acolhe. E isso faz toda a diferença, imagino, nos grupos que você já tenha trabalhado. E você mencionou também coach de times. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco dessa diferença. Qual é a diferença entre o coaching individual, acho que todo mundo já está com mais clareza, coaching de grupos, que você já mencionou, inclusive, esse projeto de sucesso que trouxe benefícios positivos para toda a empresa e não só para aquele pequeno grupo, como a gente imagina no senso comum. E eu queria que você falasse agora um pouquinho desse coaching de times, o que é e o que ele se diferencia desses dois perfis anteriores. Tá bom. No coaching de times, a equipe é o organismo, a equipe é o cliente. Então, a gente trabalha, é um processo de coaching como os outros. Então, a gente começa trabalhando para ter clareza do contexto no qual a equipe se encontra, quais são os valores dessa equipe e qual que é esse ecossistema onde a equipe está inserida, quais são as partes interessadas. Então, tem os acionistas, tem os colaboradores da empresa, tem a sociedade, tem o meio ambiente, o futuro do meio ambiente, tem o cliente do futuro. Então, hoje a gente está trabalhando como equipe, a gente está olhando
os clientes de hoje, mas o que a gente está vendo de tendência e que vai impactar no consumo daqui para frente, principalmente questões de sustentabilidade. Então, entendendo todo esse contexto onde a equipe está, entendendo aonde essa equipe quer chegar, montando uma agenda de desenvolvimento. Então, a gente precisa começar, a gente precisa trabalhar nossa cultura, a gente precisa trabalhar nossos processos, a gente precisa trabalhar nossa estratégia. Cada contexto requer uma fórmula, não tem fórmula mágica. E o comprometimento de todas as pessoas. Então, a gente trabalha, tem medidas que apoiam a equipe em se comprometer, em se engajar. E no final, a gente entender, olhar para trás e conseguir olhar tudo aquilo que foi aprendido e como está sendo colocado na prática. Então, o processo ele é muito semelhante ao processo do coaching individual, só que se trabalha no grupo. Como a gente fortalece um grupo de pessoas, uma equipe, para que eles todos sejam porta-vozes perante o resto da empresa? Como é que a gente trabalha a consistência da equipe? A equipe mais importante não é eu como líder e os meus liderados. A equipe mais importante é eu e meus pares. Porque se a gente tiver muita clareza daquilo que a gente se propõe, do valor que a gente está aqui para criar, isso cascateia pela empresa inteira. E a gente conseguindo resolver os conflitos aqui dentro, nesse núcleo da liderança, isso de novo cascateia, aumenta o engajamento, a satisfação e, obviamente, a efetividade dos resultados. Porque aí as pessoas param de bater cabeça. Se eu e você, a gente está em áreas diferentes, a gente tem interesses diferentes, isso vai impactar todas as pessoas com quem a gente trabalha. Então, esse trabalho de eficácia, de eficiência, começa aqui. E aí tem um aspecto super importante nesse trabalho de equipes, que é o coaching do líder da equipe. Durante o processo, o coach ele é um orquestrador. Ele trabalha para facilitar o diálogo entre as pessoas. Só que esse é um papel que é o futuro da liderança, é o papel que o líder precisa exercer. Então, em paralelo ao coaching da equipe, o líder passa por um processo de coaching para que ele possa passar de gerente para facilitador, para orquestrador e consiga, depois do final do processo, avançar com essa equipe para que seja uma equipe de alta performance. O outro pilar que também é muito importante nesse processo é o pilar do aprender a aprender. Como essa equipe aprende? Que processos essa equipe tem hoje para que ela possa entender as mudanças, refletir, aprender com elas e mudar, e mudar, e mudar. As coisas estão mudando muito rápido, é super clichê. Mas as equipes, elas não sabem aprender. Não tem processo, as pessoas não têm tempo para aprender. Então, o foco na tarefa hoje ele é tão grande que faz com que as pessoas não tenham conseguido focar no seu aprendizado. E para uma equipe isso é essencial, isso é primordial, porque é o futuro. Se eu não consigo aprender, eu não estou preparado para o que está por vir. Estou sempre olhando no retrovisor, estou sempre apagando um incêndio. Então, esse é um dos principais pilares desse coaching sistêmico de equipes que eu estou trabalhando agora, no aprendizado. A gente falou bastante da solução e quando a gente te escuta falar, acho que todo mundo que trabalha em empresas fala, nossa, como eu vejo valor nisso, como isso é positivo e como a gente percebe, quando a gente se imagina nesse lugar, como todo mundo quer esse tipo de solução na sua empresa. Mas você falou muito de calçar os sapatos de quem está lá, nas grandes corporações, vivendo as dores do dia a dia. E eu queria que você me dissesse que tipo de dor ele sente no dia a dia, que significa que ele precisaria de processos como esse que você está oferecendo agora, mas ele ainda não sabe que a solução está no coaching de grupos, está no coaching individual e está no coaching de times. Vou pegar o exemplo do coaching de equipes. A maioria das equipes não tem uma clareza do porquê que eles trabalham juntos. Qual que é o nosso objetivo? Que valor a gente precisa criar? Então, a gente começa o trabalho fazendo um diagnóstico, perguntando para as pessoas. Você está aqui para fazer o quê? E geralmente vem respostas diferentes. O questionário é o mesmo e a resposta, se são 5 pessoas, vem 5 respostas diferentes. São 8, vem 8 respostas diferentes. Então, a gente começa com esse entendimento do que é que a gente precisa fazer. Num processo recente que eu comecei a trabalhar nas últimas semanas, uma das pessoas falou, foi muito marcante o que ele falou. Ele falou, a gente não tem como não passar por esse processo. É uma questão de vida ou morte para essa equipe. Porque se essa liderança não é coesa, não tem essa clareza e não sabe trabalhar juntos, não sabem se comunicar,
não entendem o estilo de comunicação dos outros. Cada pessoa vai ter um estilo diferente. Eu posso ser mais extrovertida e você mais introvertida. Eu preciso criar um processo, eu preciso criar uma cultura que permita com que nós duas falemos. Só quando todas as pessoas se sentem seguras e confiantes no grupo, elas expõem aquilo que elas estão pensando. E se todo mundo expõe o que estiver pensando, as pessoas não têm necessidade, na verdade, de ganhar a briga. Ou de que a sua ideia seja aquela ideia que vai ser implementada e executada. As pessoas querem ser ouvidas. Então, se todo mundo participa da tomada de decisão, as pessoas se engajam, se comprometem com aquela decisão tomada. As pessoas comprometidas com a decisão tomada, elas se corresponsabilizam. Então, eu me sinto responsável por esse processo, por esse projeto, por esse plano. E se eu percebo que você não está tão comprometida quanto eu vou te cobrar. Então, não é mais papel do líder, do gestor, essa cobrança, essa corresponsabilização. Todos são corresponsáveis. E aí a roda gira e os resultados vêm. Porque todo mundo participou da tomada de decisão, todo mundo se engajou e as pessoas fizeram aquilo com que elas se comprometeram. Então, é um pouco disso. No processo do coaching sistêmico de equipes, a gente começa onde a equipe está. Cada uma está num lugar. Não tem uma bala de prata que permita resolver todas as questões. A gente tem que começar de algum lugar. E a gente só faz isso a partir do entendimento de onde essa equipe está e, na verdade, com a coparticipação da própria equipe. Então, quem não precisa disso é quem já está com tudo redondo, equipe perfeita, todos os processos, todos os KPIs, todas as papéis e responsabilidades, cultura no lugar. Processo super importante, um processo sólido para se comunicar com o mercado externo. Hoje não dá mais para uma empresa viver em entropia, olhando para dentro. Eu preciso olhar para fora, preciso olhar muito para fora. Eu preciso ter isso em forma de processos claros, constantes e consistentes, para que eu possa retroalimentar o meu processo. E aí fazer a roda girar de novo. Olhando para fora, eu aprendo, vejo o que está acontecendo, a gente discute o que a gente faz, dado tudo isso, e muda. Não tem mais, não vai existir mais plano de 5 anos, plano de 3 anos. Não é isso que vai fazer com que uma empresa seja vencedora. É essa capacidade de se comunicar, clareza do que tem pela frente, do futuro que quer construir e um processo de comunicação com o mercado. E com os acionistas, e com os colaboradores, e com todas as partes interessadas. Bianca, aqui a gente falou muito de soluções, de metodologias, de quais são os resultados que esse trabalho que você faz traz para as empresas com as quais você já trabalhou. Mas eu quero agora me colocar no calçado do gestor. Sentindo aquelas dores que ele vê no dia a dia, quais são esses sintomas que ele pode estar sentindo, quer seja na sua empresa como um todo, se ele for uma alta liderança, ou quer ele seja um gestor de um pequeno grupo. O que ele pode estar sentindo no dia a dia dele, no time dele? Ele não sabe ainda que o coaching é a solução, então me conta um pouquinho dessas dores, desses sintomas da vida real. E você já viveu a vida real, então eu quero inclusive exemplos de como ele pode detectar esses problemas que o coaching pode ajudar ele no dia a dia. Se a gente olhar a linha do conflito como uma linha mesmo, de um lado você tem, não existe conflito, é uma harmonia artificial. Ninguém fala das coisas que estão pensando, a gente está aqui, está tudo bem, está tudo ótimo. E por outro lado a gente tem o conflito belicoso, as pessoas brigam, as pessoas se agridem, as pessoas não se respeitam. São duas situações em que a gente poderia entender que o coaching poderia apoiar essa equipe a sair desse lugar, para chegar no lugar do meio, que é o lugar onde as ideias são discutidas sem se falar das pessoas. Então, não haver conflito, as pessoas não estarem trazendo aquilo que elas pensam, é um grande problema. Você não consegue, construir planos que levem em consideração a diversidade daquilo que as pessoas têm para trazer e as pessoas não se comprometem. Então, aí já são 2 exemplos. Ninguém fala o que pensa, ou todo mundo, ou existe uma falta de respeito, a gente vê bastante isso. Reuniões que não são efetivas. As pessoas não estão presentes nas reuniões. As pessoas tá todo mundo lá, mas cada um fazendo outra coisa, respondendo seus e-mails, etc. E não há uma troca. Quando a equipe não troca.
engajamento baixo, engajamento dentro da equipe, engajamento na empresa. Não estão batendo meta. Acontece muito isso, não estamos batendo meta. Ou o contexto mudou, qualquer que seja ele, o contexto de fora. Então, o mundo mudou, veio uma pandemia, entrou um concorrente com muita força, eu fui adquirido, eu fiz uma fusão com alguma outra empresa, houve uma mudança de liderança importante, uma mudança de grande parte da equipe. Mudanças, sejam elas internas ou externas, também podem ser um motivo para se começar a ter um processo como esse. E assim como a gente não espera ter cárie para ir no dentista, a gente não espera estar sem enxergar para ir no oftalmo, na maioria das vezes. O coaching sendo um processo de apoio, também a gente não precisa esperar sentir uma dor para entender que a gente pode melhorar. Toda vez que você abre as tampas das caixas de Pandora, vem muita coisa que pode ser trabalhada. Então, esses são alguns problemas, mas o que eu quero trazer é que não necessariamente precisam ter problemas escancarados para que a solução seja uma resposta, seja algo positivo. Bianca, a gente falou bastante sobre esse seu processo de aprendizado nos últimos 2 anos, que mesclou muita teoria, mas também muita prática, muito aprendizado. Como você chega aqui hoje, depois desses 2 anos de imersão nessa preparação para essa sua nova fase? Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de estudar. Isso é algo que sempre me definiu, desde criança. Eu quis usar essa oportunidade para aprender o máximo possível. Então, além da formação em cursos, então ano passado, em 2020, eu fiz a formação em coaching individual, que foi lá que eu comecei. Ano passado, eu comecei a trabalhar a questão da equipe. Eu fiz a certificação para me tornar facilitadora do Patrick Lencioni nas 5 disfunções de uma equipe, ou nos 5 comportamentos das equipes eficazes. Eu também aproveitei esse tempo de pandemia, que foi um tempo em que a vida deu uma desacelerada e que eu estava fora do Brasil, para estudar. Então, entre os livros lidos e escutados, foram 45 só no ano passado. Então, acabei engatando uma coisa na outra. E foi muito positivo ter tempo para refletir. Porque nesse tempo foi o tempo que eu usei para conectar as coisas. Então eu estava fazendo os cursos, lendo demais, trabalhando já bastante e com um tempo, uma pausa para poder conectar, para poder construir esse quebra-cabeça do aprendizado, que no final das contas me deu um ferramental muito poderoso para eu trabalhar tanto com as pessoas quanto com os grupos. Então, através dos cursos, das reflexões, do trabalho com as pessoas, eu percebo que eu fortaleci o meu ferramental e me solidifiquei bastante, ganhei bastante confiança nesse processo. Isso é algo que, esse meu gostar de aprender é algo que eu trago para a minha prática. Então, além do que eu fiz, eu sigo trabalhando nesse processo de reciclagem, de aprendizado constante. Eu estou fazendo um curso o Practitioner do Global Team Coaching Institute, focado em coaching sistêmico de equipes, até o final do ano. Estou começando em abril a formação da inteligência positiva e já me cadastrei para fazer a formação no Myers-Briggs, na certificação Myers-Briggs. Então, isso é algo que, para mim, me alimenta, me nutre e eu entendo que é muito, muito importante, porque cada pessoa vem com uma história, cada empresa tem um desafio. E quanto mais amplo for o meu repertório de ferramentas e de soluções, de exercícios, de conhecimento, melhor eu vou poder apoiar essas pessoas, essas empresas, nos resultados que elas precisam, partindo de onde elas estão. Então, a gente, o coach e o coaching pregam muito o aprendizado. E eu readquiri o gosto por isso e a disciplina para incluir isso no meu dia a dia. Então, hoje, se eu não leio, se eu não consumo alguma coisa que me faz refletir, eu já sinto falta. Bem, falamos muito da sua trajetória até aqui, em especial essa imersão que você fez nos últimos 2 anos. Depois de toda essa experiência com os mais variados tipos de coaching, o que a Bianca quer para a Quantum a partir de agora? Quais são os seus objetivos daqui para frente? A Quantum é uma empresa que oferece soluções de desenvolvimento humano. São soluções tanto voltadas para indivíduos, em termos de desenvolvimento de carreira ou de liderança, quanto para corporações com coaching de grupos e de equipes.
E a proposta da empresa é, de fato, criar uma parceria para o desenvolvimento. Então, eu trago para esse mercado corporativo tanto o conhecimento de quem já estudou e já trabalhou por 25 anos nesse mercado, tanto no Brasil quanto fora, são 25 anos de carreira, 25 anos de estudo. E eu trabalhei nas mais diversas áreas, nas mais diversas posições, em empresas americanas e não americanas, em vários lugares do mundo. E eu gosto muito de business. Então, uma das coisas que eu trago para o olhar do coaching é esse gosto por negócios e esse conhecimento, essa bagagem que eu trago. Trago também a questão da formação técnica. Para mim sempre foi muito importante a seriedade do trabalho. Para isso que eu estudo, para isso que eu sempre tenho consumido cada vez mais conteúdos que vão me apoiar com técnicas que sejam provadas de desenvolvimento de pessoas. E por último, eu trago uma confiança muito grande nos recursos que as pessoas têm e no potencial que elas têm de fazer mais, de ser mais e de conquistar. Então, acho que essa combinação de conhecimento de mercado, gosto pelo business, conhecimento técnico aprofundado, desenvolvimento humano e de equipes e de pessoas, e também a confiança no potencial das pessoas é algo que é muito poderoso a ser trabalhado. E essa é a nossa proposta enquanto empresa. Ser essa parceira de desenvolvimento, tanto de pessoas quanto de empresas, nessa jornada. Eu acredito, de verdade, que o desenvolvimento e a evolução é uma necessidade. Nossa, uma necessidade do ser humano. E quando a gente tem uma parceria, quando a gente tem alguém que possa nos ajudar, isso se torna muito mais fácil, muito mais leve, muito mais gostoso. E quando é mais leve, mais gostoso, a gente acaba atingindo resultados melhores. Isso acaba acontecendo de forma mais rápida, mais natural e mais intensa. Então essa é a proposta. É ser essa pessoa, ser essa parceira, ser essa empresa que vai estar lado a lado com pessoas e equipes indo na direção que eles precisam ir. E você falou muito sobre os processos e eu fiquei com aquela curiosidade de entender que tipo de feedback você recebe de cada coach ao longo desses processos. O que eles falam para você? Nossa, Bianca, depois desses X meses de trabalho, agora eu estou conseguindo, agora eu estou tendo a habilidade de... Me conta um pouquinho dessa cozinha que fica interna dentro dos times, para que as pessoas entendam o que elas terão de resultado interno depois de viver processos como esse. Tem algumas frases que vêm muito. É a mesma frase, é engraçado, porque às vezes são pessoas diferentes, mas a frase vem igual. Então uma delas é, nossa, ficou tudo tão mais claro, estava tudo aqui confuso, tinha um nó na minha cabeça. E aí hoje eu consigo enxergar tudo com muito mais clareza. E aí quando eu consigo enxergar, eu consigo tomar uma decisão e fazer alguma coisa em relação a isso que estava até então todo enroscado na minha cabeça. Então esse é um, clareza. O outro é, essa conversa acalmou meu coração. Eu consegui, de alguma forma, ter outras perspectivas, entender melhor aquilo que estava me incomodando e hoje estou mais tranquilo, mais tranquila. E outro ponto que as pessoas tendem a trazer demais é, Bianca, as provocações são muito boas e me ajudam muito a pensar de uma forma que é completamente diferente da forma como eu estava pensando. E aí no coaching a gente entende que assim, o ser humano ele tem um campo de visão que não é de 40 graus. E o coaching, ele permite que a gente consiga ampliar as perspectivas e ver coisas que até então a gente não estava vendo. E aí o papel do coach é trazer essas provocações e ajudar nessa ampliação do campo de visão. Então, assim, que me vem à cabeça agora são esses, clareza, tranquilidade e amplitude através da provocação. E, por sua vez, as pessoas que estão em cargos de liderança, né, que estão fazendo uma gestão de grandes equipes, que elas querem que seus colaboradores sintam exatamente isso que você acabou de dizer agora, o que elas podem esperar em termos de resultados e como fazer essa ponte inicial com a Quantum para que eles possam conhecer um pouco mais do seu trabalho e em que tipo de situação,
quer seja ela já um problema ou não, ou algum detalhe que ele já sente dentro das equipes dele que ainda não se transformou num sintoma, mas que ele acha que ele poderia ter melhores resultados através das pessoas, que eu acho que isso que você traz de muito interessante, que os recursos internos estão ali na equipe e que eles só precisam ser melhor utilizados. Exatamente. Tem um ponto que eu observo demais, é que através desse trabalho, as pessoas se tornam protagonistas. Então, tem pessoas que às vezes as pessoas procuram o coaching sem saber o porquê. Tem alguma coisa me incomodando, eu não sei onde eu quero chegar. Ou então eu acho que eu sei onde eu quero chegar. Mas as pessoas ainda enxergam tudo isso com muita confusão. E de alguma forma se sentindo impotentes. Sem ter clareza daquilo que eles podem fazer, dos passos que eles podem dar. Então, essa parceria, esse processo de coaching ajuda muitas pessoas a trazer esse protagonismo. Então, isso é muito positivo tanto para o coach, que me contrata na pessoa física, quanto para o líder, que precisa de pessoas, o líder precisa poder dar autonomia para a sua equipe. Só que para poder dar autonomia para as pessoas, ele precisa que as pessoas assumam as rédeas do seu trabalho, da sua vida e tenham essa autonomia e tenham este protagonismo. Então, eu como líder passei por situações, por exemplo, em que tudo passava por mim. As pessoas não se sentiam empoderadas, elas não se sentiam capacitadas para tomar decisões ou para fazer alinhamentos, para gerir uma situação. E o coaching, ele permite que as pessoas de fato entendam o seu poder, o seu potencial e vão para frente, sejam protagonistas. O que acaba liberando um líder para fazer outras coisas. O papel do líder, do diretor, do vice-presidente é um papel que tem que ser muito mais voltado para fora. O líder de hoje em dia não tem como dar conta de tudo. E eu vejo muitos líderes extremamente sobrecarregados porque tem uma dificuldade muito grande de delegar, de dar autonomia para essa equipe e de fazer outras coisas. Às vezes eu tenho um caso que tem a alta liderança exigindo algo deste coach, só que ele não consegue delegar e estabelecer esse relacionamento com as pessoas da equipe dele para que possa liberar tempo, para que ele possa fazer essas outras coisas, outras conexões, outro investimento de tempo. Então, tendo essa clareza e tendo esse protagonismo, a pessoa consegue ganhar essa autonomia e ocupar o espaço que lhe é devido. E você, como líder, ganha uma confiança na sua equipe de que você pode ser ousado, de que você pode fazer outras coisas, que você não vai ser aquele que vai ter que carregar o mundo. Acontece muito hoje, uma tendência não, mas as pessoas, os líderes se enxergam como super-heróis. E a capa pesa. E não dá para carregar um monte de gente embaixo da capa. Então, só com várias pessoas, com suas próprias capinhas, é que o líder vai conseguir voar alto e voar longe. Então, acho que esse é um dos pontos do coaching, do benefício do coaching individual para uma empresa, para um líder. E quando se olha o trabalho, a necessidade do líder em si, e aí olhando agora, usando a lente do coaching de equipes, eu fui promovido. Eu agora lidero uma equipe que é muito mais sênior do que aquela que eu liderava antes. É muito mais difícil, porque não é uma questão de instruir as pessoas e dar o caminho. O líder passa a exercer um outro papel, que é um papel de facilitador, que é um papel de potencializador, e ele às vezes não sabe fazer isso sozinho. E a equipe também não sabe o que ela precisa desse líder. Então, o coach, com uma perspectiva de fora, com uma neutralidade, vem para ajudar a que todos tenham clareza daquilo que podem e devem e querem fazer e acordem juntos. No final das contas, o combinado não sai caro. Então, é difícil explorar todos os cenários em que pode ser positivo, mas tem alguma coisa que às vezes a gente percebe que não está funcionando, não está legal, está incomodando, uma ansiedade, uma dúvida. O coach é uma pessoa que pode ajudar a andar para frente, ter clareza, encontrar lá dentro também aonde está a dissonância, que às vezes as pessoas vêm conversar comigo e elas não sabem exatamente aonde está a dissonância. Então a gente explora um pouco
de tudo que está acontecendo para entender aonde que está o ruído, aonde que está a fratura, aonde que está a vontade. E a gente trabalha em cima disso. Então, um dos pontos mais importantes do coaching que eu enxergo também é que às vezes a gente enxerga um problema, uma situação, e é muito grande, e é muito longe. Então a gente tem que fatiar o que eles dizem, né? Fatiar o boi em bife. Ok, é lá que eu quero chegar? Eu quero correr uma maratona de 42 quilômetros? Qual que é o meu próximo passo? Não adianta eu começar a sofrer porque 42 quilômetros é difícil. É super difícil. Mas eu preciso ter o primeiro passo, que vai ser comprar um tênis, contratar um treinador e colocar na minha agenda. E assim a gente vai, passo a passo, até que as pessoas correm maratonas. É um fato. Mas o coach está aqui para ajudar a entender o que é esse sonho grande e quais são os passinhos que precisam ser dados para chegar lá. É passinho depois de passinho, não é passão. É consistência no trabalho. Bianca, acho que todos os gestores que estão ouvindo a gente hoje falam: nossa, já quero a Quantum na minha empresa. Me explica um pouquinho que tipo de gestor, em que tipo de cadeira pode contar com os serviços da Quantum e como você acha que é o melhor caminho para fazer essa primeira abordagem? É uma reunião para eles contarem um pouco para vocês a realidade da companhia, os desafios, para que você traga a solução? Eu quero que você conte um pouquinho dessa ponte até a Quantum. Eu tenho sido muito procurada por diretores e líderes de RH. Também tem uma procura interessante de business partners, pessoas de recursos humanos que já conhecem um pouco mais a metodologia e entendem como ela pode agregar. Mas esses são os principais portas de entrada. Mas se você tem uma equipe, se você tem um desafio, pode ficar à vontade. As minhas portas estão abertas. Eu tenho um site, chama quantumdev.me. Lá tem todos os meus dados de contato. Pode ser por WhatsApp, pode ser uma ligação, pode ser um e-mail. Vai ser super bacana entender o problema. Na verdade, eu acabo sempre entendendo o problema. Na verdade, eu acabo sempre fazendo perguntas para apoiar o cliente a entender o problema, porque geralmente ele próprio não tem muita clareza de qual é o problema e de onde ele quer chegar. E aí a gente entende qual é a solução que mais se encaixa e que mais faz sentido. Acontece bastante da gente trabalhar projetos com diversos produtos. Então, a gente tem o coaching da equipe e tem um coaching de grupos focado com um outro grupo que é complementar a essa equipe para desenvolver uma outra competência. Ou coaching de equipes e coaching individual. Ou coaching individual de diversos membros da equipe. A solução, ela depende muito do contexto. E o contexto é isso que a gente acaba explorando e discutindo juntos. Não trabalho com pacotes pré-formatados, porque eu acho que isso não faz sentido. Mas, geralmente, é isso. Na verdade, empresas que deixaram de ser empreendedoras, eu tenho percebido muito isso, as dores do crescimento. Então, eu empreendi, a minha empresa cresceu muito, muito rápido, e as pessoas estão tendo muita dificuldade de sentar nas suas novas cadeiras, de entender os seus novos papéis. Isso tem acontecido bastante, a mudança muito rápida tem gerado essa procura. E geralmente quem enxerga mais é quem está mais em cima, que tem essa visão mais abrangente, essa outra perspectiva do que está acontecendo. São essas pessoas, esses líderes que nos procuram mais. Então, se eles não conhecem ainda as metodologias de coaching de forma aprofundada, eles podem ficar tranquilos, porque você faz esse diagnóstico prévio junto com a companhia para entender as soluções e já trazer metodologias e processos que façam sentido àquela realidade dele. Ele não precisa já chegar te pedindo uma solução pronta, né? Não, bem pelo contrário. Na verdade, o próprio processo de exploração ajuda a entender, a que ele entenda exatamente a situação pela qual ele está passando, e aí a gente vai formatar uma proposta que faça mais sentido. E agora falando um pouquinho do sonho da Bianca, aquela palavra que está muito em voga agora no corporativo, e acho que foi a fagulha pela qual começou toda essa transformação da sua vida. Qual que é o propósito da Bianca quando ela criou a Quantum? O que faz hoje os olhinhos dela brilharem e para onde ela olha, aquele ponto que ela segue quando ela imagina essa nova realidade no corporativo que vai se transformar em vida real depois da transformação que a Quantum faz dentro dessas corporações? A história tem dois capítulos que são complementares. Então, por um lado, eu tive um líder na minha vida
que me ajudou muito no meu desenvolvimento. E quando eu penso nele, quando eu lembro dele, ele foi um divisor de águas na minha carreira, na minha vida. Ele me ajudou, me provocou, me apoiou, me trouxe outras perspectivas que de fato fizeram com que eu desse um grande passo de desenvolvimento. E eu entendo que as pessoas geralmente não têm isso. Eu tenho muitos anos de carreira e eu tive um líder que teve esse papel na minha vida. Então, como as pessoas não têm isso, geralmente nas suas carreiras, eu entendo que eu, como coaching individual, posso ser essa pessoa. Então, a minha ideia, o meu propósito, a minha vontade é ser aquela pessoa que as pessoas vão lembrar lá né, no futuro, pensando... A Bianca me apoiou muito no momento que eu precisava e por causa dela eu mudei. Por causa dela eu me desenvolvi. Ela foi uma parceira de verdade. Se as pessoas conseguirem olhar para trás e ver isso naquilo que a gente teve, nessa conexão que a gente criou e nas reflexões que surgiram a partir disso, eu vou me sentir feliz. Tem o outro lado, que é o lado corporativo. Eu trabalhei muito tempo no mercado corporativo e eu gosto muito, me nutre muito, esse estar com outras pessoas, essa troca. E aí tem uma coisa tem um aprendizado, que o coach ele é um parceiro de aprendizado, um parceiro de desenvolvimento. Então eu apoio as pessoas nesse desenvolvimento delas, mas eu também ganho muito com isso. Então essa troca é uma troca que para mim ela também é extremamente gratificante e positiva. Então, eu me enxergo trabalhando muito com grupos, em empresas e ainda bebendo dessa água do mercado corporativo, que é algo que é importante para mim e eu acho que sempre vai ser. É de onde eu vim, é onde eu comecei a minha carreira, não consigo me ver afastada disso. Me encontro muito, me sinto muito em casa nesse mercado corporativo. Então, eu me vejo fazendo muita diferença, tanto no 1 a 1 quanto no one-to-many, nesses processos, com aprendizados diferentes, mas sempre com reflexões profundas e com uma conexão muito grande com as pessoas. Observando tudo isso, toda a minha trajetória, quando eu olho para trás, eu percebo que os meus momentos mais recompensadores foram aqueles em que eu estava profundamente conectada às pessoas. E foi aí que a mudança aconteceu, tanto em mim, eu aprendendo, como quando eu fui a líder, quando eu fui a coach, foi ali que a recompensa veio para mim emocionalmente.